Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Iniciamos mais uma aula de Química. Eu sou a professora Yara Graça, a professora que vai acompanhar vocês na aula de hoje. Bora dar uma olhadinha nos nossos objetos de conhecimento. Começando aí a aula 2 com o objeto de conhecimento, ecologia, unidades de conversão, fluxo de matéria e de energia nos ecossistemas, radiações e seus efeitos em seres vivos, desequilíbrio em sistemas envolvendo diferentes variáveis e no nosso detalhamento nós temos aí as radiações e os seus efeitos em seres vivos. Então a gente vai falar um pouco mais sobre esses conceitos aí da radiação e também como ela pode interferir na vida dos seres vivos, tá bom? Então, vamos para a aula. Olá, queridos! Na aula de hoje a gente vai falar um pouco mais aí da radioatividade, né? Todos os seus efeitos, apresentar um pouco esses conceitos iniciais ou reforçar esses conceitos iniciais, também entender como toda essa radioatividade pode interferir na nossa vida e na vida de todos os seres vivos. A imagem que eu trago aqui para iniciar a aula de hoje, ela é aí sobre, né, uma região lá na Espanha, tá? Se você observar aqui atrás, tratam-se de gravuras, né? E aí nós temos que em 1879, né, Marcelino Saltuola descobria, por acaso, quando procurava peças históricas na companhia de sua filha, né, que tinha, na época, entre 7 ou 8 anos, e ele encontrou ali, surpreendentemente, né, a teoria de animais que recobre o teto da Gruta de Altamira, que é como essa imagem que você está vendo aqui, né? Essa gruta fica no município de Santa Lana del Mar, lá na Espanha, tá, gente? Então, essas gravuras que você observa aqui, né, foram encontradas por Marcelino lá nessa região. A Gruta de Altamira corresponde a um privilégio, né, de ser o primeiro lugar do mundo em que se identificou a existência do que a gente conhece hoje como arte rupestre, né, do período Paleolítico Superior. Lá é possível ver pinturas como essas que você vê aqui, né, que são de bisões, cavalos, veados, mãos e misteriosos símbolos que foram pintados ou gravados durante todos esses milênios anteriores aí, né, nessa gruta, né, na Gruta de Altamira, que foi habitada ali entre 35 mil a 13 mil anos antes dos dias atuais, né? E aí fica aquela pergunta, né, mas como será que é possível saber, né, que essa gravura, que essa pintura foi feita nessa época, né? Como será que o homem consegue ali identificar toda essa idade, né, todo esse tempo, tá bom? E aí fica essa pergunta, né? Como será que é possível identificar, como será que é possível saber, né? E aí a gente, na aula de hoje, a partir desses conceitos da radioatividade, a gente vai observar que uma das aplicações é justamente essa, né? De datação, tá? De alguns materiais. É possível datar, né? Ou seja, dizer uma data, né, que por exemplo, que essa pintura foi realizada a partir de um processo que é, né, chamado de datação pelo carbono 14, tá bom? E isso é apenas uma das aplicações, né, desses conceitos da radioatividade. Mas a gente vai agora, né, apresentar esses conceitos mais introdutórios para vocês, olha só. Então, falando de radiação ionizante e não ionizante, né, a partir do ultravioleta, a radiação eletromagnética passa a ser ionizante, tá? Né, e a gente vai trabalhar todos esses conceitos, e aí eu quero já introduzir, mostrar aqui para vocês esse esqueminha, né, essa tabela, com toda essa frequência eletromagnética, essa radiação eletromagnética, a partir das frequências, olha só. E aí nós
podemos observar justamente essa escala, né? Aqui a gente tem uma escala dessa radiação, dessa frequência eletromagnética. Os que estão mais para lá, na pontinha de lá, né, são aqueles que têm baixa frequência, né, que são aí chamados de radiação não ionizante, e os que estão mais pertinho aqui de mim, olha, são aqueles de alta frequência, né? E aí já se encaixam, né, esses últimos aqui como ionizantes, tá? Então, esse tipo de escala é importante para a gente observar bem. Por exemplo, lá no cantinho nós temos, né, aquelas ondas mais do nosso dia a dia, né, como micro-ondas, como as ondas de rádio. E aqui a gente já tem, por exemplo, radiação gama, raio-x, tá? Agora a gente vai fazer uma revisão rápida, né, desse conceito de átomo, já que isso vai ser muito importante para a gente entender todos os conceitos que vão vir aqui pela frente, né? E aí, só reforçando que vocês já conhecem um pouco desse átomo. O átomo é essa partícula aí, essa região, né? E nós temos o átomo dividido, na verdade, em duas regiões. A região mais central, que é chamada de núcleo, que você está observando aí que são essas bolinhas azuis e vermelhas. As bolinhas azuis tem um maisinho ali, né? São chamados de prótons, a carga positiva. E as vermelhas são chamadas de nêutrons, né? Que é aquela partícula sem carga. Girando ali ao redor desse núcleo, a gente tem a eletrosfera, essa região da eletrosfera em que ficam os elétrons. Os elétrons são exatamente essa carga negativa representada aqui no esquema pelo verde, tá? Então, isso é importante para a gente entender tudo que vem agora pela frente, tá? Então, apresentando esse átomo, agora a gente vai entender que toda essa radiação que eu apresentei para vocês agora há pouco, né, ela tem justamente a ver com o núcleo do átomo, tá? Então, bora dar uma olhadinha no conceito de instabilidade atômica, né? Então, ela funciona da seguinte maneira: é a tendência dos átomos, né, de atingir estabilidade. Então, todo átomo acaba tendo essa tendência de querer ficar estável, né, de querer adquirir essa estabilidade. Porém, se a configuração é instável, com muita energia ou com muitos nêutrons, por exemplo, ele emitirá radiação para atingir essa estabilidade, né? Para ele chegar a essa estabilidade, para ele se tornar estável, tá? Então, ele tem muita energia ali, né, guardado, e ele vai precisar, para adquirir essa estabilidade, emitir, liberar essa energia, né? E, no caso, um átomo pode liberar energia e se estabilizar por meio dessa radiação. Então, é a partir dessas radiações que a gente vai observar agora que esses átomos podem adquirir estabilidade, tá bom? Então, é dessa maneira que a gente vai observar a emissão, por exemplo, das partículas alfa, beta e da onda eletromagnética gama, tá? Começando aí com as radiações ionizantes, que é o caso do alfa, né, que é chamado aí de partícula alfa, e, né, o decaimento radioativo que ocorre quando um núcleo de átomo instável emite uma partícula alfa, tá? E agora eu vou mostrar uma representação rapidamente aqui para vocês, né, de como se dá essa emissão da partícula alfa, né, a partir desses núcleos que estão estáveis. Não esqueçam, né? É sempre um núcleo que está instável, e aí ele emite essas radiações para adquirir estabilidade, tá bom? Então, dá uma olhadinha só. Temos aí um núcleo grande, né, com vários prótons, vários nêutrons, e aí, né, representação do próton e do nêutron, quando ele emite essa partícula alfa, ele adquire estabilidade, tá? E aí eu trouxe o que seria um exemplo, né, do americio 95241. Ele tem aí, né, 95 prótons, né, e 241 é a sua massa total, tá? E aí quando ele emite essa partícula alfa, que você está vendo representada aí com o hélio 24, né, ele se transforma em um outro elemento, que é o neptúnio 93247. Tá? 237, perdão, tá bom? Então, sempre que um átomo emite uma partícula alfa, no caso um hélio, ele se transforma em outro, tá, gente? Então, aí a gente consegue observar, né, o que a gente chama de uma transformação, uma transmutação de um átomo em outro, tá bom? Ok? Então, é dessa maneira que a gente consegue observar
a partícula alfa. E agora eu apresento a vocês a partícula alfa, né? Então, gente, o que seria esse alfa, né? Essa emissão dessa partícula alfa. Então, a gente consegue observar quem é o alfa, né? O alfa são 2 prótons, então a gente tem uma carga, né? A gente tem 2 prótons ali nessa representação do alfa, e a gente tem 2 nêutrons, tá? Os nêutrons estão sendo representados aqui com esse azul mais escuro, tá? É uma partícula sem carga, tá? Então, é 2 positivos e somando a massa total é 4, né? Porque são 2 positivos mais 2 nêutrons, tá? Então, a representação do alfa é sempre o 2 embaixo e o 4 em cima. Se você olhar na tabela periódica, você vai observar que é exatamente o número atômico e o número de massa do hélio, que é por isso que na imagem, na representação que a gente viu agora há pouco, apareceu, né, o hélio 2,4, tá? Então, a gente pode tanto representar a partícula alfa como apenas sendo alfa, que aí a gente já vai saber que vai ser o número 2 embaixo e o número 4 em cima, ou então eu posso dizer que foi a emissão de hélio, que é a mesma coisa, tá? Eles representam aí o mesmo número atômico e o mesmo número de massa. Vamos a um exemplo? E aí a gente tem agora, na verdade, a radiação beta, que é o segundo tipo de radiação ionizante que a gente pode observar nessa emissão para transformar um átomo instável em um átomo estável. Lembrem-se que tanto para alfa quanto para beta, é isso que o átomo faz, tá? É isso que ele tende a fazer para poder adquirir estabilidade, tá bom? Emite radiação, libera essa energia toda que ele tem para poder adquirir estabilidade. No caso do beta, já funciona assim, né? É o decaimento radioativo que ocorre quando um núcleo atômico instável emite uma partícula beta, tá? E aqui eu trouxe o exemplo do carbono 14, justamente, que é aquele que eu iniciei a aula, né, falando lá da pintura na gruta, né? Então funciona assim, olha, a gente observa ali o carbono, né, 14, que tem ali número atômico, né, sendo representado 6 e número de massa 14, e aí quando ele emite essa partícula beta, no caso agora o beta é um elétron, tá? Então a gente tem o menos 1 ali, como você observa, tá? E aí o que vai acontecer? Esse que era carbono 14 agora se transforma em nitrogênio 7,14, né? Então quando ele emite ali esse beta, a gente, né, transforma de carbono para nitrogênio, tá bom? E aí tudo representado também através das esferas, ok? Vamos continuar falando agora da terceira, que ela não é mais, já não tem ali a presença das partículas, né? Ela já é chamada ali de onda, né? Onda eletromagnética, que é a gama. Ao contrário das radiações alfa e beta, que são constituídas por partículas, a radiação gama já é formada de ondas eletromagnéticas que são emitidas por esses núcleos instáveis e logo em seguida a emissão de partículas alfa e gama. Então ela é como se ela viesse junto, né? Ela está atrelada sempre à emissão de uma partícula alfa ou beta. Então a gente vai sempre observar também a presença da radiação gama, tá bom? Então, liberou a alfa ou beta, tem a radiação gama junto ali, porque ela é exatamente a onda eletromagnética que é emitida a partir dessa, né, liberação das duas partículas, tá? Então, alfa sempre vai ter gama junto, ou beta também sempre vai ter gama junto. Bom, agora bora entender um pouquinho dessa aplicação, né? Dessa aplicação, por exemplo, na nossa vida, né? Onde que a gente consegue observar essas partículas, essa parte mais teórica que eu apresentei para vocês, agora bora entender um pouquinho na prática, tá? E aí eu trago o conceito do poder de penetração de cada uma dessas partículas, ou então, né, da onda gama. Então, as radiações alfa, beta e gama, elas se diferenciam no seu poder de penetração, que, né, diferem em relação principalmente ao tamanho e à energia de cada uma delas, tá? Então, a gente vai observar, por exemplo, que a alfa, ela, né,
por ser maior, né? Vamos revisar um pouquinho aí esse conceito, né? Então, a alfa, por ser maior, já que ela tem 4, né, de massa, ela tem um poder de penetração um pouquinho menor, né? Então, por exemplo, o que seria esse poder de penetração, né? A capacidade que essa partícula tem de, né, entrar, de passar pelos materiais, tá? Então, por exemplo, a alfa, ela só consegue ali, ela já consegue esbarrar no papel. Então, se um elemento, um átomo emite partícula alfa, a alfa já esbarra no papel, tá? É como se ela fosse mais gordinha, né? Ela não consegue passar por essa barreira. Já no caso da beta, né, como ela já é menor, ela só é o elétron, então ela é pequenininha. Ela já tem uma capacidade, um poder de penetração maior, né? Então, por exemplo, ela já atravessa o papel tranquilamente, né? Então, ela atravessa o papel e esbarra na nossa pele. Já a radiação, os raios gama e os raios X, né, que são os que estão abaixo ali, os últimos, aí como eles já não são mais partículas, né, eles já são ondas eletromagnéticas, então eles não têm barreira, né, eles vão passando, tá? Então, no caso dos raios gama, do raio X primeiro, que é o vermelhinho ali abaixo, né, ele ultrapassa o papel, ultrapassa a nossa pele, tanto que o raio-x é utilizado para ver o quê? Ele faz o quê? Ele vê o nosso osso, né? Então, ele atravessa a nossa pele e ele chega até o nosso osso para observar, né? O raio-x é exatamente essa representação do nosso esqueleto, né? Então, o raio-x tem esse poder de atravessar a pele. E ele já esbarra no aço, né? Então, o raio-x, ele esbarra no aço. Já os raios gama atravessa o papel, atravessa a nossa pele, atravessa o aço. Ele só vai esbarrar mesmo, ele tem só como barreira um concreto bem grosso, tá? Então, é por isso, por exemplo, que quando acontecem acidentes, né, radiológicos, radioativos, é preciso que esse material que teve contato com, né, esses átomos, essas radiações e ondas eletromagnéticas que foram emitidas, é necessário que todo esse material seja encaixado em concreto grosso, né, porque senão ele vai continuar aí sendo liberado e penetrando, né, nos objetos e nos corpos, tá? Então, sempre em materiais, em caixas muito grandes de concreto muito grosso, tá bom? Bora continuar falando agora das radiações ionizantes, né? Eu apresentei para vocês inicialmente as não ionizantes, agora as ionizantes. Primeiro, o raio-x, que você vê aqui, né? Que é uma radiação eletromagnética produzida em aparelhos de raio-x, que tem alta capacidade de penetração no corpo humano, como eu havia falado. Já os raios gama, que estão ali abaixo, é uma radiação eletromagnética de maior frequência. Ela é a maior e mais poderosa de todas, tá? E é emitida por radioisótopos e também por reatores nucleares. Extremamente penetrante, ela é capaz de atravessar alguns centímetros de chumbo e concreto, como eu havia comentado com vocês. Aí nós temos também os nêutrons, né, que são partículas que não apresentam carga elétrica e que, de acordo com a sua velocidade, podem, por exemplo, danificar as células. São geralmente obtidos em reatores nucleares e aceleradores de partículas. Aí nós temos ali abaixo as partículas beta, né, que são elétrons livres emitidos em altas velocidades, né? Então, esse tipo de radiação não é capaz de atravessar longas distâncias, como eu mostrei ali na animação, e é absorvido facilmente pelas roupas, mas pode causar mutações em células. Então, percebam, né, que todas elas, de alguma maneira, apresentam algum risco à saúde. Então, é preciso sempre ficar atento, né? E aí eu estou falando apenas, né, das ionizantes, tá? Continuando, nós temos aí ultravioleta, que é a radiação eletromagnética de menor frequência, capaz de ionizar átomos. Esse tipo de radiação é abundante na luz solar e pode, por exemplo, causar o câncer, né? Então, o câncer de pele mais especificamente. Então, o UVA, o UVB, né, são extremamente perigosos aí se a gente não tem aquele cuidado necessário com a pele, tá? E elas, vamos dizer assim, são da mesma família, né, do raio-x,
da radiação gama, né, são tão perigosos que podem, por exemplo, causar mutações aí nas células e fazer com que essa célula desenvolva, por exemplo, o câncer, tá bom? Bom, aí agora a gente, né, vai continuar falando um pouquinho aqui da radioatividade, da radiação, e aí eu quero apresentar para vocês, né, a Cecília, que ela é uma colaboradora da física aqui na Química com a gente, e ela vai mostrar para a gente um pouquinho sobre essas radiações no nosso dia a dia e o quanto elas estão presentes. Então, olha só. Os diversos tipos de radiação estão mais presentes em nosso dia a dia do que podemos imaginar. Olha aí, né? Eu falei muito das radiações ionizantes, que são aquelas mais, né, que a gente precisa tomar um pouquinho mais de cuidado, mas na verdade a radiação, ela está presente no nosso cotidiano cada vez mais, né? A radiação, por exemplo, a solar é aquela natural, né, que está sempre ali com a gente toda manhã, né, a UVA e UVB, a radiação vindo do Sol. Mas a gente também tem essas radiações que são já artificiais, né, sintéticas, produzidas pelo homem, como é o caso, né, da radiação vinda do celular, né, das antenas, do micro-ondas, como ela mostrou, da TV, né? Então a gente tem ondas aí espalhadas por onde a gente anda, né? Porém, esse tipo de radiação não ionizante, né, ela não interfere ali nos nossos átomos, nas nossas células, tá? Então a gente não precisa se preocupar quanto à exposição, tá bom? Então, elas fazem parte do nosso cotidiano, mas elas não são perigosas, a gente não precisa se preocupar quanto a isso. Bom, agora eu vou apresentar para vocês um pouquinho das aplicações que eu falei que são ruins, né? Mas existe o lado bom, né? Existe esse lado bom dessas radiações ionizantes no nosso cotidiano. O homem conseguiu, de alguma maneira, transformar, né, essas radiações em coisas boas. Olha só. A primeira delas é o uso na medicina, né? Então, as radiações ionizantes, elas são utilizadas, por exemplo, né, em radiografias, tomografias, exames, né, de densitometria óssea, né, para observar ali o que está acontecendo no osso, mamografias, terapias relacionadas, por exemplo, à medicina nuclear, bem como na esterilização de instrumentos médicos. Aí nós temos também, né, no uso sanitário, a radiação ionizante tem a capacidade de eliminar micro-organismos que pode fazer mal à nossa saúde. Nós temos ainda, né, continuando a falar, análise de itens históricos, que foi o que eu falei, da datação do carbono, né? Então, a radiação ionizante, ela é, por exemplo, utilizada para restaurar obras de arte e também para produzir imagens de itens arqueológicos, como ossos e outros objetos. Ela também ajuda a conservar esses itens por mais tempo, uma vez que destrói todos os micro-organismos que os deterioram, né? E aí a gente tem uma imagem, né, que foi tratada, né, utilizando esse recurso também, e aí faz com que esterilize completamente, né, essa obra de arte e ela acabe durando cada vez mais, tá? Outras medidas, né, que são medidas indiretas, existem aparelhos que emitem radiação para detectar o nível de reservatórios cheios de líquidos ou sólidos, sem que haja o contato com esse conteúdo. Então, geralmente, são utilizados feixes de raios gama para realizar esse tipo de medição. Temos ainda na indústria alimentícia, né, a radiação ionizante mata micro-organismos, como eu já havia comentado, tanto, né, nas obras de arte, como também nas frutas, né, verduras, legumes, fazendo com que estes durem cada vez mais tempo e sejam, né, fazendo com que a gente tenha alimentos mais saudáveis para o nosso consumo, tá bom?
Bom, então falei aqui dessas radiações, né? Algumas são perigosas, outras nem tanto. E agora eu trouxe mais uma vez a Cecília com a professora Darlinda para explicar um pouquinho sobre algumas recomendações básicas que a gente precisa ter para poder, né, se expor ali ao sol, para ver o quanto a gente já viu, o quanto essas radiações solares são perigosas, mas a gente pode se prevenir também, tá? Então dá uma olhadinha aí no vídeo. Os seres humanos são expostos à radiação UV, especialmente à radiação UVA e UVB, que pode ser perigosa para a sua pele. Uma das maneiras que temos para medir as consequências negativas deste tipo de radiação sobre as pessoas é o índice solar UV global, UVI. Este índice varia de 1 a 11, e quanto maior o índice, maior a probabilidade de danos à pele e aos olhos. Então, professora Darlinda, qual é o melhor protetor solar? Cecília, a verdade sobre protetor solar é que devemos usar todos os dias, faça sol ou chuva. É a coisa mais importante que você pode fazer para manter a sua pele jovem e saudável a longo prazo. O protetor solar mais eficaz é aquele que tem fórmula de amplo espectro, o que significa que protege nossa pele contra os raios UVA e UVB, com fator de proteção solar 30 ou superior. O índice UV1 e 2 é baixo, então não precisa de protetor solar. Mas o índice UV3, 4 e 5, ele é alto. Aí, nesse caso, Cecília, você deve usar o protetor solar de amplo espectro, com fator de proteção solar de pelo menos 30. Tá? E o que significa FPS 30? Né? A gente vê muito isso nos rótulos dos protetores solares. Isso significa que a sua pele vai levar 30 vezes mais tempo para ficar vermelha. Também é necessário você usar camisa de manga comprida se você estiver ao ar livre, chapéu e óculos escuros para proteger os olhos. Agora, se o índice for de 6 a 7, você vai continuar a utilizar o FPS pelo menos 30, tá bom? Agora, continua a usar a camisa de mangas comprida, se você tiver ao ar livre, mas deve se lembrar, Cecília, de proteger áreas sensíveis como o nariz e as bordas das orelhas. O índice de 8 a 10 é muito alto. Nesse caso, pode utilizar o filtro de proteção solar 30? Pode. Agora, continue protegendo os seus olhos com óculos escuros e procure sombra, tá bom? E tecidos leves. Já o índice UV11, ele é extremo. Nesse caso, Cecília, você precisa a cada 2 horas aplicar novamente o protetor solar, principalmente se ele for 30, tá bom? Agora eu quero te dar uma dica, Cecília, é a regra das sombras. Uma maneira fácil de saber quanta exposição UV você está recebendo é procurar a sua sombra. Se a sua sombra for mais alta do que você, no início da manhã e no final da tarde, sua exposição aos raios UV provavelmente será menor. Se a sua sombra for mais curta do que você, por volta do meio-dia,
você está sendo exposto a níveis mais altos de radiação UV. Aí, nesse caso, você vai procurar uma sombra e vai continuar a proteger a sua pele com protetores solares e seus olhos. Olha só que interessante essa regra das sombras, né? Então, nem é preciso a gente estar tão atento assim para poder identificar, né, se a gente está sendo muito ou pouco exposto ali aos raios solares. Basta observar, né, como a professora falou, o tamanho da sombra que a gente consegue identificar, né, todo o perigo que a gente está sendo exposto. Tá? E para finalizar a aula de hoje, eu quero trazer aqui para vocês, né, como a gente pode aí essa radiação solar e a nossa saúde, tá? Então, para ajudar a saúde humana, a luz solar, ela traz benefícios, ela não é só ruim, tá, gente? Então, ela também é importante. Estar exposto ao sol também é importante. Então, por exemplo, melhora a qualidade do sono, reduz o estresse, mantém os ossos fortes devido à vitamina D, ajuda na perda de peso, melhora o sistema imune, tá? Então, existe aí todos os benefícios que a gente pode observar dessa exposição ao sol, mas a gente precisa tomar cuidado, porque a gente já entendeu na aula de hoje, né, que essa exposição não pode ser extrema, tá bom, gente? Então, por aqui eu finalizo a aula de hoje falando sobre a radioatividade, sobre todas essas radiações, os benefícios e os malefícios. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau!